O que é ilegal de se saber. Quando eu era criança, meu pai me ensinou como abrir uma fechadura. Fiquei muito interessado em diferentes tipos de fechaduras e comprei um conjunto de fechaduras. Pratiquei durante anos e me tornei muito bom em certos tipos de fechaduras. Assim, de tempos em tempos, se um vizinho se tranca fora de casa ou um amigo perde a chave de um cadeado ou de uma caixa de fechaduras, eu pude ajudar. Mas as reações que costumo ter das pessoas, mesmo quando estou ajudando-as com sua fechadura, são principalmente de desconfiança. Eu não sou um ladrão, eu só gosto de fechaduras. No Canadá, você pode gravar qualquer conversa com alguém sem o seu conhecimento, a menos que seja na sequência de uma ofensa. Eu tive que fazer isso com uma oficina de restauração automotiva para fazer um estorno Visa quando eles não fizeram nada ao meu carro a não ser roubar peças por quase um ano. Alfândega Curtis na Nova Escócia. Não me importo de mencioná-los porque já existem notícias sobre seus golpes. Trabalhei para uma gigantesca empresa de tecnologia aparentemente compartilha o mesmo nome de um engenheiro de hardware de alto nível. Fui colocado em fios de e-mail aos quais definitivamente não pertencia. Em uma nota engraçada semelhante, um de meus amigos com um nome comum na mesma empresa recebeu uma promoção. Nosso gerente procurou seu nome no sistema, clicou no primeiro que viu e o promoveu. Bem, era o cara errado e o cara em que ela clicou também era muito alto e em troca isso fez perder um monte de seu acesso, pagamento, benefícios, etc. Tem um nome muito semelhante ao de um cara de Ohio e tenho recebido seus e-mails de trabalho, pagamentos PayPal e um monte de outras coisas quando as pessoas ou ela esquece de adicionar a única letra que é diferente em nosso nome. O Legit, que recebeu fotos do casamento, mandou uma senhora continuar me enviando o mesmo maldito formulário para ele assinar até que eu encaminhei para ela e copiei ambos em um e-mail dizendo-lhe muito educadamente que ela tinha um cara errado. Até mesmo seu amigo me enviou um bom pedaço de troco porque nossas contas PayPal são configuradas com e-mails super similares. Pensei que era um esquema e xinguei o amigo até que o cara com o nome me mandou um e-mail e me explicou. Resolvemos essa situação e eles me enviaram um chapéu da corrida de motocicletas que iam fazer. Um cara muito legal. Sua esposa também. E enviamos um ao outro cartões de Natal por e-mail RS. Quando você tem uma dívida com uma agência de cobrança, você pode pagar a dívida e então ligar de volta algumas semanas depois e dizer: foi-me dito quando liguei e paguei que você removeria isto da minha pontuação de crédito e então você pede documentação dizendo que eles vão fazer isso. Aparentemente, as agências de cobrança não mantêm registros super bons sobre coisas assim. Elas só querem o seu dinheiro. Funcionou para mim. E espero que possa funcionar para você se você precisar dele no futuro. E para todos que dizem diabos, não lhes pague. Ela sai depois de 7 anos. Eu entendo isso completamente. Eu tinha algumas coisas em coleções e elas destruíram absolutamente meu crédito sobre elas. Eu estava no meio dos 7 anos e precisava consertar minha pontuação de crédito o mais rápido possível. Isto levou minha pontuação de crédito de meados dos anos 500 a meados dos anos 700. Claro que há muitas pessoas aqui que dizem que isso nunca atingiu seu crédito. E isso é ótimo para você. Há também muitas pessoas sugerindo falar com um advogado. Esse é outro caminho que você pode seguir. Foi isso que funcionou para mim. E todos os outros provavelmente estão em uma situação diferente. Você deve fazer o que acha que é certo. Obrigado a todos que comentam outras informações porque tudo isso é útil. As notas de crédito são bobas e eu gostaria que não existissem. Você pode pedir aos cientistas seu trabalho de pesquisa que normalmente você tem que pagar dinheiro para ver em um jornal. Eles podem simplesmente enviá-lo por e-mail sem fazer perguntas e eles gostam de fazê-lo. Quando você está em um júri, você pode votar em alguém como inocente mesmo que você pense que ela o fez. O raciocínio mais comum para isso seria se você apenas pensar que eles não devem ser punidos por qualquer coisa que tenham feito. Não consigo me lembrar do termo para isso. Algo como terceira opção. É legal cultivar papoulas opiáceas nos Estados Unidos, mas somente se você não souber que elas podem ser usadas para fabricar substâncias ilegais. Totalmente outra rota do que todos os outros estão postando. Mas, o leão no Safari The Animal Kingdom não está acorrentado. Parque Disney World, ele é alimentado com um enorme pedaço de carne todas as manhãs e senta-se em uma pedra que é mudada para a temperatura perfeita para ele todos os dias. Então ali não tem motivo para atacar ninguém no safari. Eu tinha um professor de estatística que costumava trabalhar para o governo dos Estados Unidos da América. Não sei exatamente qual era seu trabalho, mas definitivamente envolvia avaliar o status e a prontidão das bombas nucleares.
Tanto nossas quanto da URSS. Tinha provavelmente pelo menos 70 anos e havia sido aposentado daquele emprego por algum tempo. Um dia na aula, ela apenas começou a falar sobre a porcentagem de bombas nucleares que falham, nossas e delas, e por que elas falham em todo tipo de outras informações, aparentemente sensíveis. Acho que ela não nos teria dito nada de secreto, mas sua personalidade era bastante turbulenta e irreverente que eu não tenho certeza. Eu esperava literalmente que uma equipe de fantasmas arrombasse a porta a qualquer minuto e nos arrastasse a todos para entrevistas em salas sem janelas. Eu tive uma experiência semelhante. Meu professor de história, a classe era guerra, paz e defesa estratégica, era um antigo fantasma em agências de 3 letras. Ele não detalhou tudo o que fez, mas definitivamente escorregou e disse NSA uma vez. Ela nos ensinou a todos sobre as várias tecnologias secretas de escudo nuclear em que o governo dos Estados Unidos da América estava trabalhando. Meu favorito era o laser de raio-x pop-up nuclear. Ensinado como você deve ser capaz de esboçar e explicar pelo menos uma tecnologia SDI no exame, e não apenas algumas aleatórias à parte durante uma palestra. O benefício da visão a posteriori do Google me diz que o governo fechou esse projeto em 1992, o que é cerca de 2 anos antes de nos ensinar isso. Portanto, provavelmente não mais classificado, mas certamente era tudo novo para nós. Também tivemos que ser capazes de diagramar e explicar uma das 2 bombas lançadas sobre o Japão, seja um conjunto de canhões de urânio ou um conjunto de explosões de plutônio. Ela era um grande professor e a aula de palestra de tamanho considerável dependia de cada palavra sua. Sentimos-nos como membros de um clube secreto. Leia um livro de finanças pessoais que recomenda ligar para seus provedores uma vez por ano. Empresas de cartão de crédito, provedores de TV, internet, empresa de telefonia celular, etc. E exige uma tarifa ao preço mais baixo. Tenho seguido esse conselho por 2 anos e não fui negado uma vez. Na semana passada, vi um comercial para meu provedor de internet oferecendo uma taxa introdutória super baixa. Então liguei para exigir que eu recebesse essa taxa. Eles disseram que não havia problema e agora economizei $700 extras por ano por causa de uma ligação de 5 minutos. Eu sou um introvertido muito passivo, portanto não é a coisa mais fácil e confortável, mas o dinheiro que poupo vale a pena. Eles podem não o fazer inicialmente, mas se você pedir algumas vezes ou pedir para falar com o supervisor deles, eles geralmente cedem. Bem, eu estou na faculdade de medicina e engraçado o suficiente para aprender como não matar uma pessoa envolve aprender sobre 1 tonelada de maneiras de acabar com uma pessoa. Vou dar alguns exemplos, na esperança de que seja apenas para fins acadêmicos e curiosidade inocente. Há muitas maneiras muito interessantes de matar uma pessoa, além do óbvio e chato tiro de pistola. A mais importante para um médico é a overdose de drogas, pois há muitas substâncias ilegais que podem matá-lo totalmente. Na verdade, basicamente qualquer coisa pode matar você se você assumir muito disso. Inferno, você pode morrer de overdose de água se você beber muita água suficientemente rápido para que seus rins não sejam capazes de filtrá-la. Seu sangue se tornará muito diluído para funcionar e sua pressão sanguínea disparará. Para suportar isto, seu corpo começará a armazenar o excesso de água em lugares onde não deveria estar, por exemplo, o cérebro. E o cérebro realmente não gosta de ser comprimido. Ou você morrerá por insuficiência cardíaca devido à pressão arterial excessiva, ou morrerá por falta de oxigênio do cérebro devido à pressão intracraniana excessiva. Outras substâncias bastante comuns e legais que podem matar você são o potássio, mas bananas são saudáveis. Sim, eu sei. Mas o potássio puro é na verdade uma das substâncias mais mortíferas que você pode encontrar em um hospital e é preciso uma pequena quantidade para matar uma pessoa. Paracetamol, são necessárias apenas cerca de 12 a 15 gramas de paracetamol para matar uma média de 50% dos sujeitos. E onde eu moro 1 grama de pílulas são incrivelmente comuns. Então são apenas 12 pílulas, cerca de 10, 20, 200 em uma vez e você está além de economizar, e realmente 1 tonelada de outras coisas. Correção: a morte por overdose de água realmente ocorre por desequilíbrio de pressão osmótica,
o que faz com que outras substâncias importantes em seu corpo migrem para fora de suas células e para seu sangue devido ao diferente gradiente de concentração e porque as substâncias tendem a se difundir para as áreas com as concentrações mais baixas. Outra maneira que eu pessoalmente acho tão absurda que é quase engraçada é quebrar a placa cribriforme. Você já se perguntou como funciona o olfato? Você tem milhares de pequenos receptores na parte superior de sua cavidade nasal. Mas esses não estão conectados a um nervo como é para as papilas gustativas ou receptores de dor. Esses estão conectados diretamente ao seu cérebro através de uma pequena tira de osso que divide a base de seu cérebro do topo de sua cavidade nasal, que é tão espessa quanto algumas folhas de papel e cheia de pequenos orifícios para as células cerebrais ali se conectarem aos receptores olfativos. Você basicamente tem um monte de células cerebrais penduradas em seu nariz. E esse osso é insanamente fácil de quebrar. Você só tem que empurrar um bastão longo o suficiente no nariz de alguém. Além disso, em frente a esse osso há outro segmento ósseo vertical que divide a parte esquerda e direita da cavidade nasal. Se você der um soco no nariz de alguém com força suficiente para que esse osso seja empurrado para trás, ele pode realmente perfurar o crânio. Os danos cerebrais provenientes dele podem não ser enormes, mas o nariz está muito sujo e o sistema imunológico não pode alcançar o cérebro, que tem outras defesas contra patógenos. Se você romper o crânio assim, você empurrará uma tonelada de bactérias dentro do cérebro e o sujeito muito provavelmente morrerá de meningite bacteriana e infecção após alguns dias. Esta é tanto a forma como os antigos egípcios tiravam o cérebro do corpo dos faraós quanto a razão pela qual muitos esportes de combate corporal proibiram os socos no nariz e no rosto. Além disso, ao contrário da crença popular, se você enforca alguém, ele não morre de asfixia. Em vez disso, seu pescoço geralmente quebra. E há duas artérias bem grandes passando por 6 das 7 vértebras cervicais. Essas artérias são geralmente quebradas junto com a estrutura óssea. E a pessoa morre porque seu cérebro não recebe mais sangue suficiente. O que geralmente acontece antes que o sujeito possa sangrar internamente. Espero ter satisfeito um pouco de sua curiosidade. Por favor, não mate ninguém. Também sou apenas um estudante do primeiro ano. Portanto, se os médicos ou estudantes de medicina mais velhos quiserem apontar erros ou acrescentar algo, por favor, vá em frente.